Então, essa aula é uma continuação da aula que nós tivemos na semana passada sobre a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus, né? Eu comentei na última aula que, por ser um assunto muito denso, né, não conseguiria dar o tema em uma aula apenas. A base da aula que a gente está usando é esse livrinho aqui, vejam como ele é muito fino, né, mas esses livros sobre o Sagrado Coração, em geral, eles são muito profundos e levam um tempo, né, pelo menos para mim. Então, aí poderia se preparar muitas coisas ainda, simplesmente com base num livrinho como esse, né? Então, eu vou só relembrar aqui um pouco do que a gente viu na semana passada, para quem não estava aqui. Tinha alguém aqui que não estava na semana passada aqui? Algumas pessoas, né? Só vou passar brevemente, relembrar aqui as referências da aula, né? Esse primeiro livro é o La Gran Promessa del Corazón de Jesús, do Padre Miguel García Estebanes, né? Que é esse livrinho aqui. E aí os outros livros aqui sobre o Sagrado Coração, né? A Autobiografia de Santa Margarida. Essa biografia é escrita pelo Padre André Beltrame, é muito boa também. Ela está bem organizada, porque essa autobiografia, como em geral todas as autobiografias, elas não estão ordenadas cronologicamente, né? Então a gente vai lendo e não vai entendendo muito bem como que os fatos vão se acontecendo. Então a biografia de Santa Margarida é a coisa mais importante, né? Mais interessante assim para quem quiser ver exatamente como Nosso Senhor revelou essa devoção, mas é um pouco difícil de compreender assim o tempo, porque ela não vai se preocupar com isso, né? Já o Padre André Beltrame, que é um padre jesuíta, né? Ele vai organizar isso e vai trazer os escritos de Santa Margarida também nessa biografia dele. Essa biografia do Padre André Beltrame tem na editora Santa Cruz, seu nome. O Catecismo da Devoção ao Sagrado Coração, a Jesus dos Corações, que é um livro de meditações do Padre Pedro Arnoux, né? Padre jesuíta também. Não percebam que eu esqueci de comentar na última aula, né? Mas os jesuítas eles vão ser os grandes. Cadê o Lucas? Não está aqui, né? Mas os jesuítas vão ser os grandes divulgadores da devoção do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, quando ela surge, a gente já vai ter, né, os padres jesuítas como os seus grandes apóstolos. E muitos deles vão se dedicar a escrever, a explicar, a divulgar essa devoção. Como a congregação mariana vem da Companhia de Jesus, né, então também a gente, de certa forma, tem essa herança, né? Se a gente for observar a medalha da congregação mariana, né, na parte da frente a gente tem a imagem do Sagrado Coração, né, e atrás a imagem de Nossa Senhora, né? Então é algo que também está intimamente ligado à congregação mariana. E aí, aqui outros pontos de referência da aula, né, como eu comentei também na última aula, sobre basicamente as Sagradas Escrituras, né, e os comentários de Santo Tomás sobre ela. Esse mesmo roteiro, né, mantém da última aula. Então, só para relembrar, na primeira parte a gente comentou um pouco sobre o Sagrado Coração na história. Então, eu comentei aqui algumas passagens das Escrituras. Comecei citando essa passagem aqui da Última Ceia, em que Nosso Senhor dá a conhecer aos apóstolos sobre a traição que ele sofreria, e ele fica angustiado, atormentado, e São João, apóstolo, consola o Sagrado Coração de Nosso Senhor. E o interessante dessa passagem é que os comentadores, né, das Escrituras vão dizer que esse ato de São João mostra que ele era um devoto, né, um discípulo, um apóstolo que se destacava pelo amor, né? E por estar mais próximo do Sagrado Coração de Jesus, ele vai ter um maior conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e vai amá-lo mais, né? Por isso que ele vai ser sempre destacado como discípulo amado. Também por isso, né, tem outras razões também, né? Mas ele vai se destacar por isso, né? E alguns comentadores dizem que, por ele estar mais próximo do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele conheceu mais a Deus e amou mais a Deus. Então, essa devoção, ela mostra para a gente que aqueles que buscam ter uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus vão crescer no conhecimento de Nosso Senhor. E crescendo no conhecimento de Nosso Senhor, a gente vai crescer também no amor a Ele. Aí aqui são os comentários, né, que eu tinha citado. Outra passagem que eu trouxe das Escrituras foi o soldado romano, né, que com a lança fura ao lado de Nosso Senhor. E os comentadores vão dizer aqui
né, do grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo pela humanidade, de ter dado até o último sangue. Mesmo que não fosse necessário, né, ele deu o máximo e não o mínimo, dando-nos exemplo, né, de que nós não devemos dar o nosso mínimo para nosso Senhor, cumprir os mandamentos naquilo que é mínimo, mas buscar dar o nosso máximo. E que do lado de nosso Senhor vem os sacramentos e vem a igreja. Né, então aqui tem esses comentários. E em seguida comentei depois alguns santos que na história tiveram devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu citei aqui alguns deles, né, São Bernardo, São Francisco de Assis, Santa Gertrudes, e depois a gente chega na grande divulgadora, né, na grande santa do Sagrado Coração, que é Santa Margarida Maria Alacoque. Na segunda parte da aula, a gente tratou especificamente das aparições, né, então eu comentei um pouco sobre a vida dela, bem brevemente, porque a gente já teve uma aula há 2 anos sobre isso, né, então comentei aqui a região de onde ela nasceu, como foi a vida dela antes de se tornar religiosa. Ela já tinha fenômenos assim, impressionantes já desde a infância, né? Já tinha feito o voto de castidade desde a idade da razão, né? Já queria ser religiosa. Teve muitas dificuldades para entrar no convento e ela sofreu muitas incompreensões, né? Até mesmo dentro do convento, né? Ela sofria muitas incompreensões das próprias religiosas, né? Então ela realizava muitas penitências bem assim avançadas, né, para almas mais avançadas. Ficava horas diante do Santíssimo Sacramento, né? Por ela ficaria ali o tempo que fosse necessário. E isso gerava incompreensões das outras religiosas, né? Depois, quando ela começa a ter as revelações, praticamente todo mundo vai duvidar dela, né? Vai ter uma ou outra religiosa que vai compreendê-la, que vai buscá-la, né, seguir, né, o que Nosso Senhor dizia, mas a grande maioria ali vai ser contrária a essas revelações, ela vai ter muitas incompreensões. E é interessante que a forma, tem um momento lá da vida dela que a superiora dela, né, duvidava completamente dela, né? Até porque esse é o posicionamento normal de um católico, né? Imagina se chega uma pessoa e fala, eu estou tendo visões de Nossa Senhora que está dizendo isso e aquilo, ou visão de Nosso Senhor, qual que vai ser o nosso posicionamento? Não, é isso mesmo, né? Claro que não, a gente vai, pelo menos no mínimo a gente deveria duvidar, né? E a igreja age dessa forma, né? A igreja, quando tem algum tipo de fenômeno como esse, a primeira coisa é investigar, para ver se não tem algo ali que vá ser contrário à fé, né? Algo que vai diminuir a fé, algo nesse sentido. Então é natural, né? Também é natural esse posicionamento da superiora dela. E a forma que ela vai alcançar, né, de convencer a superiora dela vai ser por meio da obediência. Então Nosso Senhor pedia a ela que ela, por exemplo, fizesse penitência, que ela ficasse diante do Santíssimo Sacramento. E aí vai haver aqui uma contradição, né, das ordens da superiora dela, que vai proibir, vai chegar um momento que a superiora dela vai proibir-la até mesmo de comungar. Uma coisa impressionante, né? E imagina-se, né, uma superiora chega para ela e fala, você não vai comungar essa semana, né? Para ela era um martírio. Ela dizia, eu prefiro 1000 vezes sofrer todos os martírios do que ficar sem comungar. E ela vai obedecer a superiora dela, né? E obedecendo a superiora dela, ela convence de que os fenômenos que aconteciam com ela, as visões que ela tinha eram verdadeiras, né? Porque algo que o demônio não consegue imitar é a obediência, né? O demônio ele não é obediente. Claro que essas ordens da religiosa da superiora dela não eram ordens contra a fé, né? A gente não vai nem entrar nesse aspecto aqui da questão da obediência, né? Mas ela vai obedecer porque eram ordens que não eram injustas, então ela com isso consegue ter uma maior abertura, digamos assim, à superiora dela. Depois outra pessoa que vai auxiliá-la bastante a ser mais compreendida vai ser o São Cláudio de la Colombière, né? Que vai ser o sacerdote que vai vir e também vai ser um grande apóstolo do Sagrado Coração. Então depois eu comentei um pouco sobre as aparições, né? Então a primeira delas, as grandes revelações, digamos assim, né? A primeira delas vai ser no dia 27 de dezembro de 1673, em que Nosso Senhor revela para ela o seu Sagrado Coração, né? Então aqui ele dá a conhecer que o Sagrado Coração dele ardia em chamas de amor pela humanidade.
né? E essa primeira aparição vai ser no dia da festa de São João Apóstolo, né? São João Evangelista, que foi justamente o apóstolo que repousou e consolou o Sagrado Coração de Jesus na última ceia. Então, nessa primeira aparição, Nosso Senhor dá a conhecer o seu Sagrado Coração. Nessa segunda, foi em algum momento de 1674, eu comentei que a gente não sabe exatamente a data, né? Nosso Senhor novamente, né, ele vai dar algum conhecimento um pouco maior sobre o Sagrado Coração a Santa Margarida. Ela vai conhecer sobre se eu não me engano, é nessa aparição que ela conhece sobre a santidade de amor e a santidade de justiça, né, que são alguns aspectos um pouco mais profundos da devoção do Sagrado Coração. E, por fim, a terceira aparição, a terceira revelação, que vai ser em 16 de julho de 16 de junho, está errado aqui, né, de 1675. E aqui é nessa aparição que Nosso Senhor vai fazer a grande promessa, né, a grande promessa do Sagrado Coração, que vai ser a questão, né, da prática da comunhão das 9 sextas-feiras, de 9 meses seguidos, né, e a promessa da perseverança final, né? Então é nesse ponto aqui dessas revelações, né, que a gente vai se aprofundar na aula de hoje, né? A terceira parte da aula é especificamente sobre a grande promessa. Então daqui a pouco eu vou comentar com mais detalhes aqui sobre esse texto da grande promessa. Em seguida eu comentei aqui sobre essa devoção depois de Santa Margarida, né? Então depois de Santa Margarida ela recebeu as primeiras aprovações da Igreja. O grande Papa que vai favorecer essa devoção vai ser o Papa Pio IX. O Pio IX, que foi um grande Papa, foi um dos maiores Papas dos últimos 200 anos, sem dúvida. E ele então vai aprovar a festa, ele vai elevar a festa para o calendário universal da Igreja, porque até então o Papa anterior, acho que foi o Papa Clemente XII, se eu não me engano, ele criou a festa, só que ela era uma festa local, né? E aí Pio IX vai estabelecer para o calendário universal da Igreja, para todo mundo. Ele vai dedicar também o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus, que a gente tem até hoje, né, essa devoção. Ele também vai ser responsável pela beatificação de Santa Margarida e vai aprovar formalmente essa devoção, né? Vai ter a aprovação da Igreja, né? Então depois percebam que o Pio IX, ele foi Papa de 1846 até 1878. Então ele vai aprovar praticamente 200 anos depois, né? Então percebam que a Igreja é sempre muito cautelosa em relação a novas devoções, né? Na verdade, o Sagrado Coração não é uma nova devoção, como a gente já viu, né? Mas, querendo ou não, foi uma certa novidade. Então a Igreja é muito cautelosa em estudar, em verificar a vida da pessoa, o convento, a ordem religiosa, né? Vai observar tudo aquilo para ver se realmente é algo que está conforme à fé. E aí, então, o Papa Pio IX deu a aprovação formal para a devoção, né? A aprovação final. Depois o Papa Leão XIII vai elevar a festa à dignidade de primeira classe, vai consagrar a humanidade ao Sagrado Coração de Jesus, nessa encíclica Annum Sacrum, né? Então ele também foi um Papa muito importante para o Sagrado Coração de Jesus. Depois São Pio X vai incentivar a renovação da consagração, né? Existe também a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. A gente estava estudando no ano passado, né, fazer uma jornada de estudos do Sagrado Coração para a consagração ao Sagrado Coração, né? Então a gente já faz da consagração a Nossa Senhora, né, todo ano. A gente poderia também preparar algo nesse sentido, né? É bem interessante esse estudo e aprofundamento aqui para a consagração. Depois São Pio X, Bento XV também vai aprovar a realização da entronização do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. Então essa é uma prática muito tradicional, né? Acho que praticamente todas as famílias aqui já no colégio receberam, né? O que o padre ele vai até a casa, né, e faz a entronização do Sagrado Coração de Jesus na casa. Então o chefe da família ele entrega a sua autoridade para o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus passa a ser o chefe daquela casa, né? E essas casas, elas então passam a ter a imagem do Sagrado Coração de Jesus de uma forma exposta, né, numa região mais nobre da casa. E existem promessas de Nosso Senhor para as famílias que fazem isso. Não só para as famílias, né, mas para as ordens religiosas, para os colégios, enfim, para todas as instituições que fazem essa entronização. Aqui no colégio nós fizemos a entronização, né, a imagem do Sagrado Coração de Jesus tem lá fora, a gente tem na capela também.
né? Então é uma prática muito incentivada, né? E foi aqui aprovada também, incentivada pelos papas. Depois Pio XI vai promulgar a encíclica com as primas e a festa de Cristo Rei, que vai estar também ligada ao Sagrado Coração de Jesus. Pio XI ainda vai reafirmar a importância dessa festa e depois Pio XII também vai seguir com a grande encíclica Aurietis Aquas. Muito bem. Então aqui é um breve resumo, né, dessa devoção. No ano passado, né, o Papa Francisco também escreveu uma encíclica sobre o Sagrado Coração, que era bem interessante essa encíclica, né? Ela tem uns pontos assim bem interessantes. Muito bem, então hoje entramos de fato na terceira parte da aula, que é sobre a grande promessa. Então, daqui a pouco eu vou trazer aqui o texto da promessa, né? Mas Nosso Senhor, Ele promete aqui a graça da bem-aventurança final àqueles que realizam essa devoção, né? Então a gente percebe que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela está profundamente ligada com a nossa salvação, né? E tem uma passagem nas Escrituras aqui que eu sempre gosto de comentar essa passagem com os alunos aqui. Às vezes eu estou dando alguns exemplos, eu cito essa passagem. Que uma pessoa pergunta para Nosso Senhor o que é necessário para a gente se salvar, né? Então, Nosso Senhor vai dar uma explicação do que é necessário para se salvar e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos promete a salvação. Então, são duas coisas que estão ligadas, né? Então, a gente consegue ligar aqui essa devoção do Sagrado Coração de Jesus com essa resposta de Nosso Senhor. Então, só para contextualizar aqui, né? Nosso Senhor, ele estava ali já nos últimos momentos antes de ele sofrer a paixão, de ele ser preso. Ele era muito desafiado pelos saduceus, pelos fariseus, né? Pelas pessoas ali que controlavam os judeus na época. Então, um pouco antes dessa passagem, os saduceus tinham feito um desafio para Nosso Senhor, né? Dizendo para ele, porque os saduceus não acreditavam na vida eterna, eles acreditavam que a pessoa vivia, morria e depois da morte não tinha mais nada. Então eles vão fazer um desafio para Nosso Senhor, né? Então imagina uma pessoa que casou-se, né, com uma mulher, depois esse homem morreu, aí segundo a lei de Moisés, o irmão desse homem que morreu deveria desposar essa viúva, né? Aí imagina que ele morre também, ela é desposada pelo outro irmão, e assim vai sucessivamente. Na eternidade, quem vai ser o esposo dessa mulher, né? E aí eles fazem isso de uma forma jocosa, né? Porque eles estavam aqui dizendo, né? Se essa tua doutrina que tu diz que existe uma eternidade, que existe um céu, então como é que vai ser a questão do casamento no céu? E aí Nosso Senhor, ele até se irrita com esse desafio, que era uma coisa, né, muito besta. E aí ele responde que no céu não há matrimônio, né? Aí uma esperança para todos os que estão casados, né? Eu também não tenho sogra. E aí, então... Poxa! Eu ouvi um poxa ali. Então, Nosso Senhor diz, né, que no céu nós seremos como os anjos. Claro que teremos corpo, né, e tudo mais. E aí, os saduceus, eles ficam sem resposta, né? Eles ficam... Nosso Senhor destrói esse argumento, né, pífio deles, e aí os fariseus viram essa situação. Os fariseus não eram como os saduceus, né? Os fariseus, eles acreditavam na eternidade, só que eles vão criar toda uma seita, né? Vão criar pequenos mandamentos que não tinha nada a ver com os mandamentos de Moisés, né? Os mandamentos do Antigo Testamento. E aí, por isso que essa passagem começa com isso aqui, né? Então, diz: sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez esta pergunta para pô-lo à prova. Então, eles queriam, de alguma forma, fazer com que Nosso Senhor entrasse em contradição, porque Nosso Senhor estava no templo junto com o povo, né? E Nosso Senhor, já nesse momento, ele já tinha feito vários milagres, né? Já tinha ressuscitado, se eu não me engano, ele já tinha ressuscitado São Lázaro. Então, para onde ele andava, ia multidões com ele. Então, eles queriam, de alguma forma, fazer uma peça aqui para que Nosso Senhor caísse em contradição, né? E que ele perdesse a credibilidade dele diante das pessoas. E aí, então, eles vão fazer uma pergunta aqui para Nosso Senhor, né? Eles dizem: mestre, qual é o maior mandamento da lei?
E aí nosso Senhor responde para ele, né? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Nosso Senhor responde o que é necessário, né? Ele está dizendo aqui qual é o maior dos mandamentos, mas tem uma outra passagem também que vai estar muito ligada a essa aqui, que é o jovem rico, que foi inclusive a leitura desses dias, né? O jovem rico, ele pergunta para Nosso Senhor o que é necessário para se salvar, e aí Nosso Senhor diz para ele, né, cumprir os mandamentos. E aí ele até diz, né, eu já faço isso desde a minha infância. É até uma resposta muito impressionante dele, né? E Nosso Senhor não o repreende, Nosso Senhor diz, né? Nosso Senhor fica, de uma certa forma, animado, né, feliz com isso. E aí diz, então, se queres ser perfeito, né, vende todos os teus bens, dá-o aos pobres e me segue. Então, a gente tem aqui, Nosso Senhor responde o que é necessário, qual é o maior dos mandamentos e o que é necessário para nós nos salvarmos. É seguir os mandamentos, né? Cumprir todos os mandamentos. E qual é, então, o maior desses mandamentos? É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então, Nosso Senhor diferencia aqui de 3 formas esse amor a Deus, né? O amor a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Então, a gente percebe que, se nós queremos nos salvar, né, nós devemos seguir os mandamentos. E qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela tem justamente isso por objetivo, que nós amemos mais a Deus. Mais do que isso, né, de que nós tem como objetivo que nós amemos perfeitamente a Deus. É por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo revela o seu Sagrado Coração ardendo em chamas pela humanidade, porque Ele quer que, uma vez que nós conheçamos o seu Sagrado Coração, né, nós estamos vendo que o Sagrado Coração de Jesus arde em chamas de amor pela humanidade. Então, só esse conhecimento dessa verdade já deveria ser o suficiente para fazer com que o nosso coração ardesse em chamas de amor por Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não acontece, né? Então, Nosso Senhor não se contenta apenas em revelar o seu Sagrado Coração. Ele faz mais do que isso, ele faz promessas. Então, ele faz promessas para aqueles que vão ser devotos do seu Sagrado Coração. E a gente tem mais de 50 promessas do Sagrado Coração. Essa devoção, ela é a devoção que certamente é a que mais tem benefícios. Se a gente for estudar, todas as devoções, né, a gente não tem tantas promessas como essa. Todas essas grandes promessas, né, a gente tem várias promessas do Sagrado Coração, elas vão ser resumidas em 12. Né? E a última, a 12ª, é a que se chama de grande promessa, que Nosso Senhor promete a perseverança final. Né? Então, se a gente for estudar com mais calma nessa devoção, a gente vai ver que tem, por exemplo, promessas. A gente viu isso nas aulas 2 anos atrás, né? A gente tem promessas para as escolas que fazem a entronização do Sagrado Coração de Jesus, tem promessa para as famílias que fazem a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa, promessa para aqueles que são os apóstolos do Sagrado Coração, que fazem com que o Sagrado Coração seja conhecido e amado pelas pessoas. Enfim, tem uma série de promessas, né? E elas vão ser depois elencadas, né, e resumidas. Muito bem, então o ponto principal aqui é a gente saber que para nós nos salvarmos precisamos seguir os mandamentos, e o maior dos mandamentos é amar a Deus. Amar a Deus como? De todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Como é que a gente vai compreender isso? A gente vai recorrer aqui à Catena Áurea, né? Então, Santo Tomás, ele traz aqui um comentário do Pseudo Crisóstomo, que vai dizer o seguinte, né? Essa explicação dele foi a mais clara que eu vi entre os comentadores. Ele diz o seguinte: amarás, disse, e não temerás, porque amar é mais do que temer, e temer é próprio dos servos, e amar é próprio dos filhos. O Senhor quer ser amado como um pai pelos homens. Né? Por isso que eu comentei que o Nosso Senhor, ele revela o seu Sagrado Coração, porque Ele quer ser amado. E aí continua aqui o comentário. Amar a Deus de todo o coração é como não ter o coração inclinado ao amor de alguma coisa mais que a Deus. Então esse ponto aqui é importante. Ó. O nosso coração, ele vai, dependendo, né, de cada pessoa, ele vai ser mais agitado ou menos agitado, digamos assim, pelos amores das coisas do mundo. Então existem coisas no mundo que podem receber o nosso amor. Né? Então, por exemplo, o amor de um marido pela esposa é algo que é bom, justo, né, é necessário.
o amor de um pai pelos filhos, né? O amor de um professor pelos alunos, são amores, né? E são lícitos. Só que esses amores, eles não podem estar, né, acima do amor a Deus. Então a gente precisa ordenar esse amor no nosso coração. Então o nosso coração ele tem que estar muito claramente colocado em Deus. E se o nosso coração está em Deus, todos os outros amores vão estar ordenados, né? Então por isso que o comentador aqui ele diz que o nosso coração, esse amor, amar de todo o coração, é não ter outro amor no coração que seja maior do que o amor a Deus. Às vezes a gente costuma dizer, né, eu, intelectualmente falando, né, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor ele é traduzido também em práticas, né? Então, se eu digo que eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu não cumpro os mandamentos, né? Então tem uma contradição aqui entre o que se diz e o que se vive. Então a gente precisa fazer com que a nossa vida, nos seus atos, nos seus últimos atos, né, também esteja condizente com aquilo que a gente quer seguir, né? E aqui que está o nosso combate espiritual, a nossa vida, né? É lutar contra esses amores, contra as nossas más inclinações, para elevar o nosso coração a Deus. Continua aqui então o comentador. Amar a Deus com toda a alma é como ter a alma muito segura na verdade e estar firme na fé. Uma coisa é, pois, o amor do coração e outra o amor da alma. O amor do coração se sente no coração, mas o amor da alma não se sente, mas se compreende, porque consiste num juízo da alma. O que crê que todo o bem está em Deus e que nada de bom está fora dele, este o ama com toda a sua alma. Então agora ele diferencia, né? O amor da alma é esse amor mais intelectual, ou seja, é no sentido de eu reconhecer intelectualmente de que todo o bem está em Deus e que todos os outros bens estão subordinados a Deus. É o que eu comentei aqui dessa diferença entre o amor da prática, né, com o amor mais racional, digamos assim, né? Então, amar de toda a alma, a nossa alma ela tem as potências, né? A inteligência, a vontade e a sensibilidade. A nossa inteligência, que é aquilo pelo qual a gente compreende as coisas, a nossa vontade, né, que nos move, né, aquilo que nós queremos, que nós desejamos fazer, e a nossa sensibilidade, aquilo que nós sentimos, né, pelos sentidos que nós compreendemos as coisas. Então, todas as potências da alma, elas precisam estar ordenadas de modo a reconhecer a Deus acima de todas as coisas e amá-lo e a querê-lo acima de todas as coisas, né? Então, quando nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, é nesse sentido, né, de conhecê-lo, compreendê-lo e assentir, né, pela nossa inteligência, que Ele é o nosso sumo bem. E aí, então, vai seguir aqui o comentador com a terceira parte. Amar a Deus com todo o espírito é como consagrar-lhe todos os sentidos. E aquele cujo intelecto serve a Deus, cuja sabedoria é sobre Deus, cujo pensamento se ocupa das coisas de Deus e cuja memória recorda as coisas boas, ama a Deus com todo o seu espírito. Então, aqui ele tem até um resumo dos sentidos internos e externos, né? Ele comenta dos nossos sentidos externos, de que tudo que nós realizamos e fazemos tem a Deus como objetivo, e as nossas potências internas, né, como a nossa imaginação, a nossa memória, também esteja submetida a Deus. Então é isso que significa amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o espírito. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente já pode, de uma certa forma, né, se aproximar mais da devoção ao Sagrado Coração de Jesus para compreendê-la e colocar esse mandamento aqui em prática, né, que não é coisa fácil. Por isso que Nosso Senhor vai fazer as promessas. Então, aqui a gente tem o texto específico da promessa, da grande promessa, né? Então, que foi naquela terceira aparição de Nosso Senhor a Santa Margarida que ele disse: eu te prometo no excesso de misericórdia do meu coração que o meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos a graça da penitência final. Não morrerão no meu desagrado, nem sem receberem os sacramentos. Nessa hora derradeira, o meu coração há de ser para eles asilo seguro.
Então, só essa frase de Nossa Senhora já é muito consoladora, né? Agora a gente vai destrinchar essa promessa, né? E estudá-la com mais cuidado. Antes disso, é importante a gente entender o que é uma devoção, né? Então, isso aqui eu extraí do Catecismo do Sagrado Coração, em que o padre ele traz algumas respostas interessantes aqui para a gente. Ele vai dizer o que vem a ser, então, uma devoção. A devoção é um conjunto de exercícios de religião adotados pelos fiéis com a aprovação da Igreja para honrar uma pessoa ou um objeto santo. Então, quando a gente tem a devoção a algo, basicamente são um conjunto de exercícios, né? Por exemplo, se eu tenho uma devoção a um santo, sei lá, se eu tenho devoção a São Luís Gonzaga, né? Eu vou, por exemplo, fazer um conjunto de exercícios de religião para honrar aquele santo, né? Então, por exemplo, fazer uma novena, fazer os 6 domingos de São Luís Gonzaga, praticar as virtudes que ele mais notavelmente praticou. Essa é uma forma de praticar a devoção. Isso é um ato de devoção, digamos assim, né? E agora, o que é a devoção ao Sagrado Coração? É um exercício de religião que tem por objetivo o coração adorável de Jesus Cristo, abrasado em amor pelos homens e ultrajado pela ingratidão dos mesmos homens, e que tem por fim honrar este coração divino por meio de homenagens que o amor e o reconhecimento possam inspirar, e especialmente para reparar as injúrias que recebe no sacramento do seu amor. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é esse conjunto de exercícios de religião que tem por objetivo o divino coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando honrá-lo e reparar as ofensas contra ele. E aí aqui tem um ponto interessante, uma divisão que o padre faz sobre essa devoção, né? Ele faz ele divide essa devoção num objeto material e um objeto espiritual. O que seria isso, né? Então, toda devoção ela vai ter um objeto material e um objeto espiritual. O objeto material ou sensível é o próprio coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente pratica essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente busca honrar o próprio coração de Nosso Senhor, aquele coração de carne dele, porque ele encarnou-se, né? E viveu como todos nós, com exceção ao pecado. Então, o objeto material dessa devoção é o próprio coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse coração ele representa algo maior, digamos assim, né? Que é esse objeto espiritual. Então, vai dizer aqui o padre: este coração divino, assim considerado, é apenas o objeto sensível, sendo o amor imenso que Jesus nos tem o seu objeto principal. Mas como este amor é todo espiritual, preciso era que houvesse um símbolo que o tornasse sensível. Sendo assim, qual o símbolo mais próprio do amor do que o coração? Então, o objeto principal, né, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é o amor de Deus. E seria um pouco difícil a gente ter uma devoção para algo que é puramente espiritual, né? Então, a devoção ao amor de Deus seria um pouco difícil para nós que somos seres humanos compostos de corpo e alma, ter uma devoção para algo puramente espiritual. Então, Deus também na sua misericórdia vai estabelecer um objeto material, um objeto sensível para nós venerarmos, representando esse objeto espiritual que é o próprio amor de Deus. E o Sagrado Coração de Jesus é aquele objeto material, digamos assim, mais próprio do amor de Deus, né? Não teria um símbolo maior do que esse, o próprio coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda sobre essa promessa, né? Essa promessa é algo que é novo. Às vezes as pessoas na época criticavam, né? Essa devoção é uma novidade, e geralmente as novidades não são muito bem vistas. Mas na verdade essa devoção não é algo novo, né? Porque se a gente for observar, a devoção do escapulário tem a mesma promessa, né? Aqueles que usam o escapulário de Nossa Senhora, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tem a promessa também da perseverança final. Tem também o privilégio sabatino, né, que seria uma outra promessa conjugada, né, com a promessa do uso do escapulário. Então não é algo novo, né, essa promessa do Sagrado Coração de Jesus. Continua o padre: será certa essa promessa? Essa promessa é certa quanto à sua origem e quanto aos seus efeitos. Foi sem dúvida feita a Santa Margarida Maria, como atestam os escritos autênticos da serva de Deus, quando foram examinados pela Santa Sé na beatificação da serva de Deus.
cumprir-se-á, portanto, em todos aqueles que realizarem todas as condições impostas. Então, daqui a pouco a gente vai se deter um pouco mais nas origens, né, nos escritos de Santa Margarida, né, na autenticidade deles, mas todos eles foram examinados pela Santa Igreja, então todos foram aprovados, né. Há que se destacar aqui, né, que na questão de uma canonização de um santo, por exemplo, os seus escritos não ficam, não são como que, como eu poderia dizer, né, eles não ficam infalíveis, né, digamos assim, os escritos de um santo, né, e nem obrigatórios também, né. Então a devoção do Sagrado Coração de Jesus não é uma coisa que a Igreja ordenou como um mandamento, né, mas é algo que foi aprovado e incentivado, como a gente viu, por vários papas, né. Continua aqui o padre. Como devemos entender essa promessa? Nosso Senhor não disse que aqueles que cumprissem as condições exigidas estavam dispensados de vigilância cuidadosa para evitarem todo o pecado, de animoso combate para vencerem as tentações, de cumprir os mandamentos do emprego assíduo dos meios que a vida cristã exige, sobretudo da oração e da penitência. Né? Então, todos aqueles que seguem essa devoção e conseguem concluir a devoção das 9 sextas-feiras não estão eximidos de cumprir os mandamentos, né? Depois a gente vai ver isso aqui com calma. Então, o que essa promessa assegura? Assegura somente que aqueles que fizerem estas 9 comunhões alcançarão as graças necessárias para guardarem com perfeição os preceitos e os conselhos evangélicos, para levarem a cruz todos os dias da vida e para perseverarem até a morte no caminho estreito que conduz ao céu. Então, essa promessa ela vai nos garantir que nós vamos ter os meios necessários para nos salvarmos, né? Ela também não vai sobrepor o nosso livre-arbítrio, né? Então, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mais detidamente. Muito bem, sobre a autenticidade e o valor histórico dessa devoção, né? Então, a gente tem aqui 4 pontos que vão nos indicar que os escritos de Santa Margarida são escritos autênticos e verdadeiros, né? Então, primeiro, a gente tem os escritos das irmãs contemporâneas de Santa Margarida, né? Então, durante a vida dela no convento, como eu comentei, né, ela recebeu críticas das irmãs, da superiora, recebeu incompreensões, mas depois, conforme com a ajuda do padre, né, o São Cláudio de la Colombière, e também depois com a compreensão da sua superiora, né, essa devoção ela começou a ser divulgada, as irmãs começaram a compreendê-la melhor e logo em seguida todas abraçaram essa devoção. E elas então começaram a escrever também sobre a vida de Santa Margarida e a escrever o que ela dizia, né? Então a gente tem os escritos dessas irmãs do convento de Paray-le-Monial, onde ela ficava na época dela de religiosa, né? Esses escritos também foram examinados pela Igreja. Uma outra prova também da autenticidade das visões de Santa Margarida são os escritos do Monsenhor Languet, que era bispo de Soissons. Ele escreveu uma biografia de Santa Margarida 40 anos depois da morte dela. E ele coletou muitas informações do convento, das irmãs que viveram depois dela, da superiora dela. E aí ele escreveu essa biografia. E ele publicou essa biografia na França. E a gente está aqui, no século XVIII, era o auge da contenda do jansenismo, que eu comentei na última aula, né? Então, esse Monsenhor ele vai receber uma série de críticas dos jansenistas. E a gente tem os escritos dos jansenistas da época criticando a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Eles diziam que era um absurdo, eles diziam que era uma devoção sacrílega. Eles falavam assim, eles beiravam a blasfêmia. Né, e diziam que favorecia com que as pessoas vivessem uma vida laxista, né? Então, as críticas dos jansenistas também vão servir como uma autenticidade de que ela era da época, né? Uma coisa que era da época e que foi criticada até pelos jansenistas. A gente tem as cartas e os escritos de Santa Margarida, né? Ela mesma escreveu... Ela escreveu uma autobiografia, essa autobiografia dela foi destruída, ela escreveu acho que umas 3 vezes essa autobiografia dela, porque da primeira vez que mandaram ela escreveu, mas imagina, né, uma santa com a humildade tão grande, ela jamais queria ficar escrevendo sobre si mesma. Então ela escreveu e depois destruiu, né? Ela falou, fiz o que me mandaram, né, obedeci.
Aí depois mandaram que ela escrevesse e não destruísse. Aí por isso que a gente tem a autobiografia dela, né? Que já foi a última que ela escreveu sem destruir, que sobreviveu até os nossos tempos. E aí então a gente tem os escritos dela, a gente tem as cartas dela, também é superior a dela, que também são documentos, né, escritos pela própria santa. E, como eu já falei, né, as próprias críticas dos jansenistas. Então, os jansenistas escreveram tratados, escreveram artigos contra a devoção do Sagrado Coração de Jesus na época. E vão criticar o Monsenhor, né, Languet, que escreveu a biografia de Santa Margarida. Então, aqui a gente tem a veracidade e a autenticidade desses escritos de Santa Margarida, e depois também tudo isso foi examinado cuidadosamente pela Igreja, né? E a Igreja observou que não tinha nenhuma contradição entre os escritos, entre a devoção do Sagrado Coração de Jesus e os mandamentos da Igreja e as leis, né, da Igreja. Então, essa devoção ela se encaixa muito eficazmente, né, com a doutrina católica. Agora, a gente examinando detidamente essa promessa, a gente pode dividir essa promessa em 3 partes, né? Um preâmbulo, uma condição e uma graça. Então, o que é esse preâmbulo? Nosso Senhor diz: eu te prometo, no excesso de misericórdia do meu coração, que o meu amor todo-poderoso concederá. Né? Então, ele está dando aqui uma introdução, como que dizendo a origem dessa grande graça que ele vai dar, né? Que é a origem da misericórdia excessiva do seu Sagrado Coração. Então, é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo que falou isso para ela, a gente não pode duvidar disso, né? São palavras de Nosso Senhor. Como eu disse na última aula, essa revelação não foi dada por um anjo, não foi dada por um santo que apareceu a ela. Ela tinha visões também de São Francisco de Sales, de Santa Joana de Chantal, né, que são os fundadores da ordem religiosa dela, né, que era das Irmãs da Visitação. Então, isso tudo eu comentei na aula sobre a vida dela, né? Então, não foram eles que fizeram essa revelação para ela, foi o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo que quis Ele mesmo mostrar o seu Sagrado Coração, né? Então, é uma devoção que tem origem no próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto dessa grande promessa, a gente tem aqui a condição, né? Qual a condição para a gente alcançar esse bem que Nosso Senhor promete? Ele dá essa condição, né, a todos, ou seja, todas as pessoas que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos. Então, ele destaca aqui o que é necessário para alcançar essa graça, né? Então, primeiro, é necessário a comunhão. Então, não é outra devoção, não é o terço, não é uma novena, não é a via sacra, é a comunhão. Segundo ponto, precisa ser nas primeiras sextas-feiras dos meses e não no domingo, né? Então é interessante que Nosso Senhor escolhe a sexta-feira. Eu comentei na última aula, né, que Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua paixão, ele não deu o mínimo para nós. Eu comentei que, em geral, nós queremos dar o mínimo para a igreja, né, para Nosso Senhor. A igreja exige da gente que a gente vá à missa todos os domingos, né? É um dia de preceito. Então, se não é mandamento ir na missa dia de semana, eu não vou na missa dia de semana, né? Eu não preciso ir. E aí Nosso Senhor vai estabelecer o dia da comunhão, não o domingo, que é o dia que a gente precisa ir para a missa, mas um dia na semana, que é um dia que a gente não precisa ir. Justamente para fazer com que a gente mova o nosso coração para amar mais Nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer não o mínimo, né? Mas começar pelo menos a dar um pouco mais para Nosso Senhor. E vai ser a sexta-feira, que é um dia que está ligado à sua paixão, né? É o dia da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e também é o dia do Sagrado Coração, né? Então é o dia mais ali excelente, digamos assim, para a prática dessa devoção. E vão ser aqui 9 meses consecutivos, né? Então essas são as condições. Precisa ser comunhão nas primeiras sextas-feiras dos meses, de 9 meses consecutivos. Então, esses meses eles não podem ser interrompidos. Muito bem, depois a gente vai entrar um pouco mais de detalhes nesses pontos aqui, tá? Mas precisam aqui, então, ser os 9 meses consecutivos, sem interrupção, né? Depois eu vou entrar em detalhes, como eu disse, né? Em alguns casos de exceções que vão entrar aqui. E depois a gente tem a graça que Nosso Senhor dá, que é a graça da penitência final.
não morrerão no meu desagrado, nem sem receberem os sacramentos. Nessa hora derradeira, o meu coração há de ser para eles asilo seguro. Então, essa grande promessa, ela tem aqui alguns pontos também, né? A graça da perseverança final, não morrerão no meu desagrado, não morrerão sem receber os sacramentos, e nessa hora derradeira, o Sagrado Coração de Jesus será para eles asilo seguro. Então, a gente tem pelo menos 4 pontos aqui que Nosso Senhor promete. Muito bem, vamos aqui então para essas condições. Né? Então, como eu já comentei, as comunhões, elas são condições, é uma coisa necessária para essa devoção. Né? Elas não são simplesmente facultativas, então não pode se substituir por uma outra devoção, por um terço, pela via sacra, por uma novena. Né? Precisam ser as comunhões. São 9 comunhões e por isso não bastam 8. Então, a pessoa fez apenas 8, não fez 9, não concluiu a devoção. Né? Aí aqui tem uma exceção no caso da Sexta-feira Santa. Né? Então, na Sexta-feira Santa, pelo menos no rito tradicional, as pessoas não comungam. Né? Como foi esse ano, a gente teve aqui a Sexta-feira Santa, ninguém comungou, né? Só o sacerdote. Então, imagina-se, por exemplo, que a Sexta-feira Santa caia na primeira sexta-feira do mês, por exemplo, do mês de abril. Né? A pessoa não vai poder comungar nessa sexta-feira. Então, nesse caso, a devoção ela não é dada como interrompida. A pessoa imagina que ela está ali já fez janeiro, fevereiro, março. Aí, abril, caiu na primeira sexta-feira, a Sexta-feira Santa. Ela não faz a comunhão nesse mês porque não consegue, só no mês seguinte. Continua, né? Quarta, quinta, até concluir. Né? Então, se não há uma verdadeira interrupção aqui na devoção, né? Segue-se normalmente. Então, continua fazendo normalmente. Aí o padre comenta aqui em casos de enfermidade. Então, imagina, por exemplo, que a pessoa num mês ali ficou internada, aconteceu alguma coisa, ela não pode comungar. Ele não dá uma solução para isso. Né? Ele vai dizer, né, quem somos nós para colocar limites na misericórdia de Deus ou para afrouxá-la. Né? Então, ele diz aqui que nesse caso é importante que a pessoa continue fazendo, né? Conforme for possível. Né? Continua fazendo, mas é importante que faça depois completa. Né? Seria aqui uma interrupção. Né? Aí eu já comentei aqui, né, porque a sexta-feira e não um domingo, porque a sexta-feira é o dia da paixão e o dia do Sagrado Coração. Né? Nosso Senhor pediu para que a festa do Sagrado Coração fosse estabelecida na primeira sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi. Né? Então eu comentei na última aula como essas duas devoções elas estão profundamente ligadas, né? O Sagrado Coração e a Eucaristia. Então a gente tem aqui a festa de Corpus Christi, que é o próprio corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O corpo de Deus, e conclui essa festa, tem a festa do Sagrado Coração de Jesus. Né? E qual é a forma que Nosso Senhor Jesus Cristo quer que o seu Sagrado Coração seja reparado? É pelas comunhões. Né? Então, se eu quero ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, eu tenho que ter uma profunda devoção eucarística. Né? Um pouquinho mais para frente eu vou comentar mais sobre essa devoção eucarística. Então, vai dizer aqui o padre, né? A sexta-feira nos traz a memória do grande combate, da grande vitória e do grande sacrifício do Redentor. Na sexta-feira se deixou transpassar as mãos e os pés para inscrever-nos em suas chagas com caracteres de sangue. Na sexta-feira o Senhor deixou-se o Sagrado Coração para dar-nos nele lugar de refúgio. Né? Então aqui a gente viu as condições, e aí a gente vê um pouco aqui na questão da graça que Deus nos dá, né, nessa devoção, e a questão do livro da vida. Né? Então aqui eu trouxe uma questão de Santo Tomás das questões disputadas sobre a verdade, que ele comenta sobre aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, né? Que seria uma coisa também ligada à devoção do Sagrado Coração de Jesus. Né? Se aqueles que fazem essa devoção conseguem a graça para a sua salvação, eles como que teriam seu nome escrito no livro da vida. Né? Então vai dizer aqui Santo Tomás, o livro da vida não é outra coisa que certa inscrição da predestinação divina na mente de Deus, pois, predestinando, Deus predetermina os que admitirá a vida da glória. O conhecimento dessa predestinação permanece nele e o seu conhecimento de que ele predestinou alguém é como que sua predestinação é escrita em si, como num livro da vida. Então, não vou entrar aqui em detalhes da doutrina da predestinação, porque isso aqui é um outro vespeiro, né?
Mas é importante a gente saber que Deus predestina algumas pessoas, né, na história. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, Nossa Senhora foi predestinada, né? Ela já é predestinada desde a eternidade, né? A gente já tem referência a Nossa Senhora no Gênesis. Então, ela recebeu graças para ser a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, diferente da predestinação calvinista, né, os calvinistas vão dizer que Deus predestina as pessoas à salvação e à condenação, né? E não importa o que a pessoa faça, ela vai ser condenada ou ela vai se salvar. Então, essa doutrina calvinista, ela gera aqui um Deus cruel, né, que cria as pessoas para serem condenadas. Então, na doutrina católica, né, Deus ele predestina algumas almas a uma santidade mais excelsa. No caso aqui de Nossa Senhora, São José, né, também recebeu graças de predestinação. São João Batista foi predestinado desde o Antigo Testamento também, né? Então, Deus ele concede graças especiais a essas pessoas. Só que essa graça, ela não tolhe, ela não quebra o livre-arbítrio, né? Então, vejam, por exemplo, no caso de Nossa Senhora. Ela recebeu graças eficacíssimas para ser a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o anjo, quando se dirige a ela, o anjo pede o consentimento de Nossa Senhora, né? E ela então responde, Fiat mihi secundum verbum tuum, né? Então, não há aqui uma quebra do livre-arbítrio. Então, diz aqui Santo Agostinho, o livro da vida é a predestinação daqueles aos quais é devida a vida eterna. Então, Deus ele dá as graças, né, necessárias para a nossa salvação por meio dessa devoção. Mas a gente precisa ir até essa devoção, a gente precisa mover a nossa vontade e a nossa liberdade para isso, né? Então, essa devoção ela não vai como que quebrar a nossa liberdade, né? É necessário que a gente se una, né, a essas condições que Nosso Senhor estabeleceu para alcançarmos essa graça. E aí, então, aqui a gente tem uma crítica dos jansenistas que eles faziam ao Sagrado Coração. Eles diziam, né, que essa devoção favorece a presunção dos pecadores, né? Porque se tem uma promessa de salvação, então eles vão dizer, as pessoas vão viver uma vida errante, uma vida de pecados, porque elas já sabem que vão se salvar, né? E essa crítica não faz o menor sentido, né? Porque essa promessa do Sagrado Coração, ela está intimamente ligada a todo o restante da devoção. A gente não pode separar só a promessa do restante da devoção. Então, o que Nosso Senhor pede? Ele pede comunhões reparadoras. Então, como é que uma pessoa que faz comunhões reparadoras para reparar justamente as ofensas contra o Sagrado Coração de Jesus vai viver uma vida de pecados porque ela tem uma promessa de se salvar, né? Não faz sentido. As duas coisas têm que estar ligadas, né? E ao contrário, né? Os jansenistas eles faziam um terror nas pessoas de que elas não se salvariam. Apenas aquelas pessoas de grande santidade estariam predestinadas e se salvariam. Então, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela dá esperança aos pecadores. Porque o que acontecia, né? Essa doutrina jansenista, ela fazia as pessoas caírem no pecado de desespero, né? Então, se só os grandes santos podem comungar, só os grandes santos podem se confessar, só os grandes santos vão se salvar, então, não importa o que eu faça, eu vou me condenar. Então, a pessoa cai num dos pecados contra o Espírito Santo, que é o desespero. Essa heresia sempre foi tratada como heresia ou a igreja chegou a uma conclusão sobre ela um tempo depois, quando já estava enraizada? Ela vai surgir nesse período aqui, né, por causa do calvinismo, né? O calvinismo ele é ali do século XVI, né? Então, no século XVI, XVII, a gente tem o surgimento do jansenismo. E a partir do momento que ele surge, né, a gente vai ter os primeiros que vão atacar o jansenismo vão ser os jesuítas. Mas teve uma condenação assim? Sim, teve condenação. Isso. O Daniel Jansen, que era líder deles, ele não publicava livro anotando embaixo, né, porque ele sabia que ele seria excomungado. Isso, a igreja tinha proibido escrever livros sobre isso, né, porque chegou um momento, né, essa questão da predestinação, eu falei, é um vespeiro, né, eu não vou nem entrar nisso aqui, porque tem divergências dentro das ordens religiosas. Então, a gente tem uma corrente dominicana dos tomistas e tem a corrente dos jesuítas dos molinistas. Então, eles vão divergir ali em detalhes em relação à graça e à predestinação, né? Então, como a disputa ficou muito acirrada, a igreja proibiu se discutir o assunto.
E aí, como a igreja proibiu, né, ela estabeleceu o que era o mínimo ali necessário para a gente crer para a nossa salvação e a gente não precisava se detalhar nessas disputas teológicas que não tinham mais o objetivo de conhecer a verdade, mas era mais disputas entre as ordens, né? E aí ele vai escrever livros sobre esse assunto sem colocar o nome dele. Então ele vai desobedecer a igreja, né, e vai fazer um livro completamente herético, né? Ele vai ter problemas porque ele vai gerar uma moral jansenista, que é essa moral que eu comentei, que vai se traduzir em práticas, né? Então ele não, antes do jansenismo nascer, ele já estava condenado, né? Então quando ele nasce, ele já nasce condenado. E depois ele vai receber condenações novamente, né, diretas da igreja. E como eu falei, que os jansenistas vão ser, aliás, que os jesuítas vão ser os grandes combatedores do jansenismo, os jesuítas vão ser acusados de serem laxistas, né, de terem uma moral relaxada, porque os jansenistas eram rigoristas, né? Então os jansenistas eles vão se unir depois com os galicanos, vão se unir com os iluministas, e vão conseguir a supressão da Companhia de Jesus. Todo mundo que não presta vai se juntar na França, não só na França, né? Porque o jansenismo ele foi forte na França, mas ele também vai ter influência em outros países. E eles vão se juntar, todo esse povo, e eles vão conseguir um feito assim inédito, que foi o próprio Papa acabar com a Companhia de Jesus. Foi uma coisa assim impressionante. A gente teve, eu acho que uns 4 ou 5 anos atrás, uma aula sobre a supressão da Companhia de Jesus, que é bem interessante de conhecer, né? Eu não sei se essa aula ficou gravada, eu não me lembro agora. Essa supressão teve influência também do Marquês de Pombal, não tem? Totalmente. Ele foi o grande motor da supressão da Companhia de Jesus. O Marquês de Pombal, ele fez ele primeiro acabou com os jesuítas no Brasil, né? Ele expulsou os jesuítas do Brasil. Aí depois, outra coisa interessante, né? O Marquês de Pombal, ele está... Eu costumo brincar com os alunos aqui no colégio que eu tenho uma lista dos maiores crápulas da história, né? Aí, ali no primeiro lugar, eu conversei com uma professora do Colégio São Mauro um tempo atrás e eu acabei concordando com ela, eu troquei na minha lista, estava o Napoleão como primeiro, aí ela me convenceu que o Felipe IV foi pior que o Napoleão. Aí eu troquei, o Felipe IV está em primeiro agora, o Napoleão em segundo, o Marquês de Pombal está ali em terceiro, medalha de bronze. O Marquês de Pombal foi terrível, né? Mas qual foi a argumentação que ele utilizou com o Papa para isso? Tinha também. Tinha também, mas é bastante coisa. Não seria uma aula à parte, né? Mas ele usou argumentos de política, a guerra contra os guaranis no sul do Brasil, enfim, ele vai usar e depois o atentado contra o rei Dom José, que vai resultar no criminoso julgamento dos Távora, em Portugal, né? Que foi terrível. E teve um padre jesuíta, que foi o padre Malagrida, que sofreu horrores por causa do Marquês de Pombal, né? Então, uma coisa interessante aqui é que o Marquês de Pombal, uma das primeiras coisas que ele fez em Portugal foi acabar com a festa do Sagrado Coração. Então, ele proibiu a festa do Sagrado Coração de Jesus em Portugal e no Brasil. Tem uma biografia da Dona Maria I, uma historiadora chamada Mário Del Priori. É bacana, né? Conta essa história de quando ela ficou traumatizada, né? Isso. A Dona Maria I, ela depois, quando ela se tornou rainha, a primeira coisa que ela fez foi voltar à festa do Sagrado Coração. Ela era muito devota do Sagrado Coração de Jesus. E tem um quadro muito bonito que ela mandou fazer da família dela com o Sagrado Coração. Ela era muito devota. E até aqui em Portugal, uma festa do Sagrado Coração que tinha sido dada pelo Papa como preceito e tal. Isso. E em Portugal é obrigado a mídia do Sagrado. Era preceito, né? Essa devoção era muito forte em Portugal. Essa mesma Dona Maria I que chamam Dona Maria. Isso, né? O nome dela, na verdade, é Dona Maria a Piedosa. Só que aí, porque ela era muito católica. E aí, os detratores, os anticatólicos, a chamam de Dona Maria Louca. Mas no final da vida dela, ela de fato, teve problemas psicológicos. Ela precisou ser afastada do governo e quem governou foi o Dom João VI. Por isso que ele era príncipe regente, né? Quando ele veio para o Brasil, ele era príncipe regente. Ela morreu em 1816, se eu não me engano. Aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, sim. Ele voltou para Portugal em 1821, se eu não me engano. Então, no final da vida dela, ela dizia que tinha visões do pai dela condenado no inferno, porque o pai dela, o Dom José, foi o que deu todo o poder para o Marquês de Pombal, né?
O Marquês de Pombal tinha carta branca em Portugal por causa do Dom José. E dizem que foi um dos primeiros passos da história de Compromarte, né? Ele tinha Dom José nas mãos porque ele sabia de segredos, provavelmente adultérios. Tinha vários problemas ali. Tinha vários problemas ali do Dom José, né? Mas assim, também o Marquês de Pombal ele conseguiu muita fama por causa do terremoto de Lisboa, né? De 1755, que ele reconstruiu a cidade, ele ficou muito famoso por causa disso. Tem um quadro famoso dele, que é o mais famoso do Marquês de Pombal, que ele está representado sentado no gabinete dele e no fundo tem a cidade de Lisboa construída. E quem não é atento aos detalhes não vai perceber que no porto de Lisboa tem um barco saindo com vários padres indo embora, que são os jesuítas. Então, nesse quadro dele, ele representou os dois grandes feitos do governo dele, a reconstrução de Lisboa e a expulsão dos jesuítas. Ele era demoníaco. Né? Totalmente. A formação toda dele foi na Inglaterra. Então, na Inglaterra, ele foi iniciado na maçonaria inglesa. Né? Então, a gente tem aqui, né, voltando aqui para os jansenistas e para os jesuítas, né? A grande crítica dos jansenistas era de que essa devoção favoreceria os pecadores a continuarem uma vida de pecado, mas, pelo contrário, né, essa promessa está ligada a toda a devoção, que é reparar o Sagrado Coração de Jesus por meio das comunhões eucarísticas e, pelo contrário, né, essa devoção ela dá esperança aos pecadores de se salvar, porque os jansenistas pregavam uma moral que ninguém se salvaria e fazia as pessoas caírem em desespero. Muito bem, essa grande promessa ela tem 3 propriedades, né? Então ela é uma promessa digníssima, ou seja, pelo objeto dela, que é o próprio Sagrado Coração de Jesus. Né? Não pode haver nada mais digno do que o Sagrado Coração de Jesus já criado na história. É uma promessa eficaz por conta dos efeitos que ela vai ter, né? Efeitos de salvação. Então, essa grande promessa é a última invenção do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Digamos assim. Ele quis ali mostrar, e ele diz isso mesmo, né? Essa é a última grande invenção do meu amor pela humanidade. E aí, então, ele vai estabelecer essa promessa. E ela é magnífica por conta dos privilégios que ela tem, né? Eu falei que não tem nenhuma outra devoção que tenha tantos privilégios e tantos benefícios como essa devoção, né? Então, se a gente for somar todas as promessas que Nosso Senhor faz para os devotos do Sagrado Coração de Jesus, são mais de 50, mais de 60, eu acho, promessas que Nosso Senhor faz, né? Tem aquele livrinho que eu comentei, eu não sei se eu estou com ele aqui, o Catecismo do Sagrado Coração de Jesus, acho que eu estou com ele aqui, esse aqui, ó. Ele tem uma parte só sobre as promessas aqui no final, né? A gente poderia ter uma aula também só sobre as promessas, a de hoje é sobre a grande promessa. Mas tem aqui promessas para religiosos, para padres, né? Nosso Senhor diz que os padres que são devotos do Sagrado Coração de Jesus vão ter a graça de mover os corações mais endurecidos à conversão. Então, uma graça para um padre é uma graça muito, muito grande, né? Então, tem promessas para escolas, como eu falei, né? Para conventos, para famílias, enfim. Né? Então, por conta dessa série de promessas, ela é uma devoção que vai ser magnífica. E como eu disse um pouco antes, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ele quer mover o nosso amor para Ele, para o seu Sagrado Coração, em chamas de amor pela humanidade. E Ele quis fazer isso mostrando o seu coração, fazendo com que a gente conhecesse que o coração dele arde em chamas de amor por nós. Mas Ele não se contentou com isso, Ele quis dar mais ainda. E então Ele dá todas essas promessas, né? Então é como se Ele dissesse, né? Ó, o meu coração ardendo em chamas por vocês não é suficiente para mover o coração de vocês, então eu vou dar também esses benefícios aqui, né? Então essas recompensas elas vão ser divinas pela sua origem, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que faz essas promessas. Elas são amplíssimas porque ela tem uma variedade, né? São várias promessas que a gente tem aqui que nosso Senhor faz. E essas recompensas são universais porque todas as pessoas podem tomar parte dessa promessa. Então, nosso Senhor diz, né? Eu prometo a todos. Ele não diz aos sacerdotes, aos pais, aos professores. Ele diz a todos. Então, todo mundo pode tomar parte dessa promessa.
Então, e também para todos aqueles níveis de estado de espírito, né, de nível espiritual, tanto os pecadores como os tíbios, como os justos, né? Tem promessas para os pecadores que vão deixar de pecar, para os tíbios que vão sair da tibieza e vão começar a arder mais em amor a Deus, para os justos que vão chegar mais rapidamente a um estado de perfeição. Então tem essas promessas também. E como eu já falei, né, promessas a indivíduos, famílias e sociedades. Então, essa grande promessa, ela não está separada das obrigações que nós já temos como cristãos, né? Então, para ir ao céu é necessário que as nossas vidas vivam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, comunicada pelo sacramento, sobretudo pelo sacramento da Eucaristia. Então, aqui a grande importância da Eucaristia nessa devoção, né? Eu já comentei na última aula, mas um dos frutos da Eucaristia é o vencimento, é vencer sobre a tibieza. Então, aquelas pessoas que estão em tibieza, ou seja, num estado de mornidão espiritual, que não conseguem avançar, que não tem mais o gosto pela oração, a comunhão é um grande meio para vencer a tibieza, né? Porque a comunhão é o momento que a gente está mais intimamente unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda nessa vida, né? Pela comunhão, a gente tem um gosto daquilo que vai ser o céu. No céu, a gente vai estar em comunhão plena, total com Deus. Pela comunhão, a gente já tem um gosto disso nessa vida, né? E a gente mais intimamente está unido ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente busca fazer uma boa comunhão, a gente vai conseguir vencer esse estado de tibieza. E aí o padre comenta aqui que a sociedade hoje definha por falta de comunhões. As pessoas hoje em dia que comungam, ou comungam, né, de forma sacrílega, porque as pessoas já não conhecem mais a doutrina católica, já não conhecem mais aquilo que é necessário para fazer uma boa comunhão, ou as pessoas simplesmente comungam de qualquer forma, recebem a Eucaristia porque precisa receber, né? Ou porque acha que tem que receber, e não se preocupa de que está com o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento, né? Então, se nós temos pouquíssimas comunhões, e as comunhões que são feitas muitas vezes não são bem feitas, a gente vê o estado da sociedade atual, né? Um estado de decadência, por conta disso. E aí, qual é o meio que nosso Senhor Jesus Cristo vai usar para vencer essa dificuldade? É a própria Eucaristia. Né? Vai dizer aqui o padre: que meio irá nosso Senhor empregar para tirar os homens deste invencível fastio tão vizinho da morte? Vai procurar reanimar a chama de seu amor, fazendo-os enveredar pelo caminho da Sagrada Mesa. Então, pela Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo quer nos atrair novamente para Ele. E é por isso que Ele vai pedir uma série de comunhões, porque Ele quer nos reavivar no amor do seu Sagrado Coração. Ele quer fazer com que a gente arde em amor por Ele. Qual é o melhor meio para a gente crescer em amor a Deus? É pela comunhão, né? É pela Eucaristia. Então, continua aqui o padre no catecismo, né? O que é necessário para alcançar a grande promessa? Então, a gente tem aqui novamente aquilo que eu destrinchei um pouco antes, né? A comunhão deve ser feita na primeira sexta-feira do mês e não em outro dia. Deve se fazer durante 9 meses seguidos. Deve ser feita não somente em estado de graça, mas com a intenção especial de honrar o Sagrado Coração. Então, essa promessa, né, se a gente for comparar com os 5 primeiros sábados de Nossa Senhora, ela é um pouco mais longa e um pouco mais difícil nesse aspecto. Mas a gente só tem uma atividade, digamos assim, um exercício espiritual para fazer, que é a comunhão em honra do Sagrado Coração, né, desejando reparar as ofensas que são feitas contra o Sagrado Coração de Jesus. Enquanto que nos 5 primeiros sábados, Nossa Senhora exige, né, o terço, a meditação nos 15 mistérios do Rosário, a confissão, né? Na devoção das primeiras sextas-feiras, Nosso Senhor não exige a confissão, mas Ele exige que a pessoa esteja em estado de graça para comungar, né? Senão não é comunhão propriamente dita, é um sacrilégio. Então ele vai dizer: essas comunhões repetidas feitas por amor do Sagrado Coração atraem poderosamente para se contrair este santo costume. Então, se a gente começa a fazer essa devoção, a gente vai começar a ter esse hábito de comungar com frequência. E é isso que Nosso Senhor quer de nós, né? Uma comunhão com frequência. Se a gente for ver os escritos de São Pio X sobre a Eucaristia, ele vai ser o grande Papa da Eucaristia porque ele incentiva a comunhão com frequência. Então nós devemos ter esse hábito da comunhão. Percebam que nessa época aqui de Santa Margarida, quando Nosso Senhor estabeleceu essas 9 comunhões, as pessoas comungavam rarissimamente. Tinha gente que comungava só uma vez por ano, para obedecer o mandamento da igreja, né, de comungar uma vez ao ano pela Páscoa. Mas as pessoas comungavam assim raríssimas vezes.
Então, Nosso Senhor quer que as pessoas se aproximem da Eucaristia. Claro, de forma digna, né? Em estado de graça e se preparando adequadamente. Mas Nosso Senhor quer que a gente se aproxime mais da Eucaristia. Porque não há coisa que torne um hábito tão forte como atos repetidos com verdadeiro afeto. Então, se a gente comunga com frequência, né, esses atos eles se tornam um hábito que depois vão se tornar uma virtude, né? E a pessoa ela vai passar a ter as virtudes ali da Eucaristia, vai passar a ter uma verdadeira devoção eucarística. Esse atrativo será, sem dúvida, aumentado pela unção especial que o Nosso Senhor considerar a estas repetidas comunhões. Então, o Nosso Senhor vai dar graças também especial para as pessoas que fizerem essa devoção. Esse aqui eu coloquei um comentário de Aristóteles na Ética Nicômaco, que ele vai dizer da importância de se alcançar as virtudes por meio dos atos. Né? Então, como é que a gente consegue ter uma virtude? Como é que uma pessoa vai ser paciente? É porque em determinados momentos ela vai exercer atos de paciência. E se esses atos de paciência forem feitos com frequência, num determinado momento aquilo vai se tornar um hábito que depois vai se tornar uma virtude, né? Então é assim que a gente alcança uma virtude, pelos atos consecutivos, que é o que Nosso Senhor Jesus Cristo está propondo nessa devoção, né? 9 comunhões consecutivas. Né? Porque Ele quer estabelecer no nosso coração essa devoção eucarística. Se a gente ainda não tem, Ele quer que nós tenhamos pela devoção do Sagrado Coração. Então diz aqui o filósofo: sendo, pois, de duas espécies a virtude intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino, né? A virtude intelectual. Por isso requer experiência e tempo. Enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Então, as virtudes, né, a perfeição a gente vai alcançar por meio desses atos que vão se tornar hábitos, né, em nós, que vão se tornar depois essas virtudes. Da mesma forma, em sentido oposto, os defeitos. Né? Se nós cometemos sempre os mesmos erros, esses erros vão se tornar hábitos que vão se tornar defeitos. Né? Então, a gente precisa aqui combater esses maus atos e fomentar esses bons atos para gerar as virtudes. Aqui já estamos chegando à conclusão da aula. Novamente aqui um destrinchamento dessa grande promessa. O que não se promete nessa grande promessa? Não se promete que o devoto deixará de pecar. Então a pessoa fez as 9 primeiras sextas-feiras, nunca mais eu vou pecar na minha vida. O Nosso Senhor não prometeu isso, né? Não é garantia de impecabilidade, né? Que a pessoa nunca mais vai pecar na vida dela, nunca mais vai cometer pecado mortal. Nosso Senhor também não prometeu isso. Não se promete que o estado de graça que se tinha ao realizar a devoção permanecerá até o fim da vida. Então a pessoa está em estado de graça para fazer a devoção, né? Para fazer a comunhão. Nosso Senhor não promete que esse mesmo estado de graça vai permanecer até o fim da vida dela. Pode ser que aconteça, né? Se a pessoa for muito virtuosa, mas não é o que Nosso Senhor promete. Não se promete que não se poderá pecar durante a realização da devoção. Então, entre um mês e outro, também não se promete que a pessoa vai ficar impecável, né? Ela pode cair em faltas também durante a realização dessa devoção. Então, o que é que se está prometendo aqui nessa devoção? Que o estado de graça, está se prometendo o estado de graça para o último momento da nossa vida. Que Nosso Senhor, no último instante da nossa vida, a gente vai estar em estado de amizade para com Ele. Nosso Senhor promete nessa grande promessa, né, a graça é chamada pelos teólogos de perseverança final, dom inefável ou a graça da boa morte, né, a graça de morrer bem no estado de amizade para com Deus. Por isso que Nosso Senhor diz: não morrerão sem receber os sacramentos. Né? Então, por isso a gente vai ter aqui 2 graças que Nosso Senhor está prometendo, né? A graça da boa morte e a graça de receber os sacramentos. E ainda dá uma consolação, que o meu coração servirá de asilo seguro na última hora. Vamos pensar, uma pessoa que fez essa devoção das 9 sextas-feiras, muito provavelmente ela não vai querer parar ali, ela vai continuar essas comunhões, né? E se a gente faz as comunhões com essa verdadeira intenção de honrar o Sagrado Coração de Jesus, de reparar as ofensas contra o seu Sagrado Coração, isso vai ser também, na hora da nossa morte, um grande consolo. E a gente pensar: puxa vida, na minha vida eu fiz o que Nosso Senhor pediu, né? A gente sabe que a hora da morte é a hora mais tremenda da nossa vida, né? É o momento que vai definir a nossa eternidade, se a gente vai ser salvo ou não. É por isso que na hora da morte, né, todo o inferno se lança para querer perder uma alma. E
Por isso que Nosso Senhor está prometendo aqui que na hora da morte o seu Sagrado Coração será um asilo seguro para essas pessoas. Então, se a pessoa prometeu, né, fez a promessa, fez a devoção do Sagrado Coração e foi devota do Sagrado Coração durante toda a vida, na hora da morte o Sagrado Coração vai ser também um grande consolo. Continua aqui o padre, né? Então, qual foi a proteção prometida aos devotos do Sagrado Coração na hora da morte? Que todos aqueles que abracem essa devoção e sejam dedicados a esse adorável coração não perecerão eternamente. Então, em resumo, né, aqueles que que fazem a devoção das 9 primeiras sextas-feiras vão receber as graças necessárias para a sua salvação, né? Não vai lhe faltar nada para conseguir a graça da perseverança final. E aí vai concluindo aqui o padre. Depois de nos dedicarmos a este coração adorável para o amar e honrar quanto pudermos e nos entregarmos totalmente a ele, toma cuidado de nós e faz-nos chegar através de todos os perigos ao porto de salvação. Não há nada penoso e triste que não possa ser suavizado pelo coração amável de Jesus. E a gente pode parar para pensar aqui, né? Quais foram as intenções de Nosso Senhor Jesus Cristo ao estabelecer essa grande promessa? Primeiro, a salvação das almas. Nosso Senhor quer que nós nos salvemos. Nosso Senhor não quer a nossa condenação, diferente do que pensam os calvinistas, que dizem que Nosso Senhor predestinou as pessoas à condenação. Nosso Senhor quer introduzir a frequência aos sacramentos, que é que nós nos aproximemos com mais frequência da Eucaristia, nós comunguemos bem, né? Que nós recebamos Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia da melhor forma possível que nos cabe. Deseja combater o jansenismo, que era a grande heresia da época, né? Que estava acabando com a fé na França. Deseja contrapor a impiedade moderna, ou seja, a modernidade hoje em dia que está infestada dessa impiedade, né? De falta de zelo pelos sacramentos ou até mesmo de completo desrespeito às coisas religiosas. Nosso Senhor deseja dar esperanças aos cristãos, né, dar alento, dar um meio a mais eficacíssimo para a nossa salvação e deseja que o seu Sagrado Coração seja honrado, né, seja tomado nas suas grandes excelências. E aí eu coloquei aqui uma pequena listinha de como realizar, né, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como exercer, né, essa devoção e alcançar essa grande promessa. Então, o primeiro dos pontos é guardar os mandamentos, né? Nosso Senhor não nos exime de cumprir os mandamentos por causa da grande promessa. A gente precisa concluir, né? A gente precisa continuar cumprindo os mandamentos. Um grande meio aqui de se aproximar ainda mais do Sagrado Coração é fazendo a consagração a Ele. Então, tem alguns textos de consagração, tem 2 escritos por Santa Margarida e tem um texto escrito pelo Papa Leão XIII, né, de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. O culto da imagem, né, então ter a imagem em casa, fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus, né, recomendar-se com frequência ao Sagrado Coração de Jesus. A propagação do culto, né? Então divulgar o culto do Sagrado Coração, estimular nas pessoas, fazer com que ele seja conhecido, mas sobretudo a devoção do Sagrado Coração se dá por meio da Eucaristia, né? Então a comunhão em honra do Sagrado Coração de Jesus, em reparação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus na Eucaristia. Então eu comentei na última aula, né, que um grande meio de exercer essa devoção é em toda vez que a gente for comungar, não só nas primeiras sextas-feiras, mas toda a comunhão que a gente fizer, honrar o Sagrado Coração de Jesus por meio da Eucaristia, desejar consolá-lo, desejar repará-lo, rezar em reparação às ofensas que são feitas contra ele. O padre Pedro Arnoux, ele vai até um pouco além no livro dele, ele comenta, né, que na nossa comunhão a gente deve comungar, reparando o Sagrado Coração de Jesus pelos infiéis, né, pelos sacrílegos, pelos blasfemos, inclusive pelas pessoas que não puderam comungar naquele dia, né? Então pensar, puxa vida, quantas pessoas gostariam de estar comungando hoje e não puderam. Então comungar por essas pessoas, né? Unir-se, né? Pensando nessas pessoas. E ele vai além, ele diz até pelas pessoas que estão na missa que às vezes não comungam bem, né? Claro que isso aqui não deve fomentar na gente um espírito de orgulho ou de querer observar as pessoas, mas também de que Nosso Senhor Jesus Cristo seja amado e honrado em todos os níveis, né? Então aqui um breve resumo de como praticar essa devoção. E concluindo, né, isso aqui é um resumo de um artigo que a gente publicou no site,
Mas eu queria concluir com Nossa Senhora, claro, né? Porque a devoção do Sagrado Coração de Jesus, a gente já viu que ela está intimamente ligada com a Eucaristia, mas ela também está intimamente ligada à verdadeira devoção à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Porque é interessante que quando São Luís propõe essa devoção, ele diz, né, consagração à sabedoria encarnada, Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então a consagração ao conhecimento de Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção do Sagrado Coração de Jesus, ela nos aproxima a um conhecimento maior de Deus. Né? E a Eucaristia nos vem, é o corpo de Cristo nos vem por meio de Nossa Senhora. Então, se a gente une essas três devoções, né, vai dizer aqui o Padre Dufour, né? A sexta-feira foi o dia em que, do alto da cruz, Cristo fez o seu testamento. E este testamento nos legou por Mãe Maria e o sangue de seu Sagrado Coração por resgate. Então, essas devoções elas estão intimamente ligadas, né? O Sagrado Coração de Jesus, a Divina Eucaristia e a verdadeira devoção. Porque elas têm o mesmo fim como objetivo, que é o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e a verdadeira e a total união com Nosso Senhor. Quando a gente busca fazer a consagração à Nossa Senhora, a gente quer uma entrega total a Nosso Senhor por meio dela. E o objetivo final da devoção eucarística é a união com Nosso Senhor Jesus Cristo, e o objetivo final da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é o amor do Sagrado Coração em união também com Ele. Então essas três devoções estão intimamente ligadas. A gente consegue exercê-las, as três, buscando o mesmo fim. Então, a gente pode pedir aqui o auxílio de Nossa Senhora para cumprir bem, né, alcançar essas graças necessárias para cumprir o pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo para a grande promessa e alcançar esse objetivo que é a perseverança final. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, qual a diferença entre o jansenismo e o galicanismo? Certo. O jansenismo ele foi uma aplicação dos princípios calvinistas na igreja. Então, vai ser uma influência do calvinismo na igreja. O galicanismo ele vai ser uma doutrina de que a igreja na França ela tinha autonomia em detrimento do Papa. Então, eles vão praticamente um anglicanismo, né? O galicanismo vai ser uma versão do anglicanismo na França. Então, os bispos na França vão querer decidir as coisas da igreja sem anuência do Papa, né? sem aprovação do Papa. Então, a gente vai ter muitos bispos na França que vão ser galicanos. Inclusive, esses bispos vão depois apoiar a Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa, esses princípios galicanos vão triunfar. Como? Por meio da Constituição Civil do Clero. Na Constituição Civil do Clero, a Revolução Francesa vai obrigar todos os franceses a jurarem a Constituição. E a Constituição previa que não tinha nenhum poder na França acima da Revolução. O Papa, então, não podia ter influência na França, por meio, segundo essa Constituição. Então, todos aqueles que juravam a Constituição na França, no fim das contas, caíam no erro do cisma, porque se separavam do Papa, né? Então, o galicanismo ele vai triunfar na Revolução Francesa com a Constituição Civil do Clero, né? Que vai ser essa separação da igreja na França. Os bispos vão querer ter autonomia para decidir as questões de religião na França. Assim, o que eu tinha visto num artigo de uma doutora da Universidade do Rio de Janeiro, estava falando sobre os padres políticos no Brasil durante o século XIX, que eles tiveram essa influência que ela chama de jansenismo tardio aqui no Brasil. O clero que foi secularizado, fez da política ser secularizada, foram os clérigos que foram secularizados. Eles adentraram na política e tudo mais para o Vitor Marquês de Pombal. E aí chama todo esse processo, eles estavam na política até como deputado, senador, e já se por disso. Aí às vezes até eu achava também que era um galicanismo, por isso que eu pergunto. É interessante, né? Interessante. Assim, existiam padres, né, religiosos que estavam envolvidos na política na França na época da Revolução Francesa, né? De quando que veio essa proibição de sacerdotes religiosos entrarem na política? Acho que é uma coisa mais moderna, não saberia dizer a origem, né? Mas é uma coisa incongruente, né? Não faz sentido só de parar para pensar, né? Mas depois o Código de Direito Canônico, a Igreja acabou estabelecendo isso oficialmente.